passagem de parâmetro é uma outra coisa que vocês vão ver bastante quando estiverem trabalhando com métodos. Aqui a gente passou um parâmetro só, que é o texto. Tá? Então, na passagem de parâmetro, o texto que a gente utilizou, que foi palito, ele vai ser colocado aqui dentro dessa variável, né? Vai ter um ponteiro para ela. E aí, a partir dessa variável, como se fosse x igual a 1, por exemplo, toda vez que a gente utilizar x, é equivalente a 1. No nosso caso aqui, o texto, toda vez que a gente utilizar texto, ele é equivalente ao texto palito, que foi aquele texto que a gente utilizou anteriormente. Então, a gente colocando o texto dentro de uma variável, a gente consegue utilizar essa variável e, né, trabalhar em cima da variável da maneira que a gente quiser. Então, nessa linha 19, por exemplo, o texto palito ele foi passado como, no caso aqui, foi passado com um uppercase, mas eu poderia ter passado ele como downcase, né? Nesse caso aqui, né, palito. O que a classe faria? Receberia o texto em letras minúsculas e utilizaria esse método aqui, uppercase, para colocar o texto em maiúsculo. Tá? Esse acento circunflexo aqui, ele faz o seguinte, ele aplica o método no próprio parâmetro. Então, se eu não tivesse o circunflexo, eu teria que fazer isso aqui, olha, texto é igual, no caso o texto palito aqui que foi passado em minúsculo, eu quero transformar para maiúsculo, ele ficaria assim, texto.uppercase. Tá? Deixa eu terminar de escrever, ok. Então o que eu fiz aqui? Transformei o texto palito em letras maiúsculas e depois eu coloquei dentro da própria variável texto. Tá? Eu fiz uma aplicação da variável na própria variável. Para evitar essa linha de código aqui extensa, o Ruby ele traz para a gente esse circunflexo, e esse circunflexo é para chamar a atenção, tá? Porque é o seguinte, ele está fazendo uma operação na própria variável. Muitas vezes, você não quer mudar a variável, né, a própria variável que você está trabalhando. Às vezes você quer salvar uma cópia dessa variável e manter o texto palito lá em minúscula e ter uma cópia dele em maiúscula. Tá? Então, por isso que tem esse acento circunflexo aqui, para chamar a atenção mesmo. São métodos perigosos. Okay? Sempre que vocês virem esse palito, ele está fazendo um processamento na própria variável que está aqui. Ok? Então, tomem cuidado quando aparecer um método com esse circunflexo aqui. Beleza?